Olá! Quando a gente fala de conquistar, é muito diferente de conquistar clientes, né, pensando no nosso negócio, na nossa empresa, e conquistar quando a gente vai estar no relacionamento? Tem tanta diferença assim, ou será que a gente pode se inspirar em um universo ou no outro para implementar, né, para o outro lado? Será que na hora que eu estou conquistando, uma pessoa para um relacionamento, eu quero coisas tão diferentes quanto a hora que eu quero conquistar um cliente, né? No final do dia, somos todos pessoas, né, somos todos seres humanos que têm interesses e dinâmicas que fazem parte da nossa essência. Então, eu quero propor nesse vídeo uma dinâmica um pouco diferente, para a gente aprender conceitos, aprender uma forma diferente de pensar o nosso negócio, se inspirar, através de situações mais cotidianas, de situações que fazem parte ou da nossa vida, né, se você está dentro desse processo, ou já fez, se você já conquistou, o seu amado, mas de alguma forma a perspectiva, o olhar humano, né, para o relacionamento faz parte dos 2 lados da moeda, né, da gente como pessoa, né. E da gente como empresa também deveria ser assim. Então você como empresário, empreendedor que está fazendo o seu negócio acontecer, que está buscando fortalecer sua marca, crescer o seu negócio, é muito importante pensar o ser humano de uma forma mais ampla, né, os seus clientes de uma forma não só transacional, mas também pensar neles como essa pessoa que quer ser conquistada. E aqui nesse vídeo eu vou trazer um pouco para vocês esse paralelo, para a gente fazer essa grande brincadeira com muito fundo de verdade para a gente pensar em formas diferentes de se conectar e de fazer essa conquista, ser bem-sucedida e super duradoura. Meu nome é Renata Graner, eu tenho esse canal Trampolim de Negócios para trazer ideias, para trazer conceitos de marketing, para inspirar você, empresário, empreendedor que está tentando fortalecer a sua marca para fazer o seu negócio saltar para um próximo nível. A minha intenção aqui é trazer conceitos, trazer esses conteúdos de uma forma que eu consiga passar um pouco da minha experiência para você e ver essa transformação acontecer, com você fazendo e tendo muito sucesso no seu negócio. Eu sou publicitária, eu tenho mais de 20 anos de experiência dentro de multinacionais, e é dentro desse contexto que eu aprendi muitas das coisas que eu sei, que eu consegui implementar estratégias vencedoras, lançar muitos produtos no mercado, entender muito do processo, para conseguir traduzir isso para outras realidades, para empresas que não necessariamente tenham o mesmo repertório, ou que tenham as mesmas possibilidades de multinacional. Então eu quero traduzir toda essa minha experiência para a sua realidade, para fazer com que você consiga um negócio, e assim a gente vê um crescimento, muito legal para você e a transformação acontecer. Além de trabalhar em multinacional, eu faço mentorias, para empresários, para empreendedores. Isso é uma das coisas que me motiva muito. Então, esse projeto que eu faço aqui do Trampolim de Negócios é uma forma de fazer com que esse conteúdo, que muitas vezes eu converso mais no individual, ali no um a um, eu consiga espalhar de uma forma maior e para chegar em mais pessoas, assim como eu espero que esteja chegando em você, e que faça a diferença no seu negócio também. Então, se você gostou de alguma das ideias, aproveita para me escrever nos comentários. Se você tem curiosidade para saber de alguma outra coisa, quer falar sobre algum tema diferente, também me escreve, porque aí a partir daí eu crio outros conteúdos para te ajudar a conquistar o seu grande objetivo, que é faturar mais e fazer a sua empresa ser fortalecida. Então, vamos começar com o nosso paralelo aqui. Eu queria propor para vocês, para a gente pensar um pouco assim. Vamos imaginar que a sua empresa é um homem na hora da conquista, tá? Então, aqui eu peguei homem para ser bem estereotipado, tá? Porque mulher eu acho que tem mais sutilezas, enfim, então é uma grande brincadeira, obviamente, tem muitas outras formas, com certeza não são só esses tipos de homem, mas assim, vamos pensar que um homem está ali na hora da conquista, e acho que a intenção aqui é a gente fazer um pouco desses paralelos e pensar também como que você, a sua marca, a sua empresa também poderia ser, né. Então vamos pensar que a gente costuma deixar, a nossa parte profissional
e principalmente a parte mais da empresa, da marca, de uma forma às vezes mais dura, de uma forma menos humana. E a verdade é que toda vez que a gente aproxima a nossa marca, de uma personalidade mais tangível e mais humana, isso faz com que mais pessoas se aproximem da gente. Então, quanto mais eu tenho contato direto, quanto mais eu demonstro que a minha marca e a minha empresa tem sentimentos, que ela tem uma personalidade, que ela tem opinião, que ela gosta de tal coisa, que ela não gosta de tal coisa, quanto mais eu personifico, né, a experiência da minha marca, mais eu tenho essa possibilidade de gerar uma conexão com a outra pessoa, que basicamente é com quem eu quero me relacionar e eu quero que compre de mim, né? Pensando na situação, de uma empresa. Então, se eu quero conquistar um cliente, nada mais justo de a gente pensar esse cliente como uma pessoa, né? E nada mais importante se eu pensar nessa conquista do que eu também humanizar a minha marca e eu fazer com que ela tenha toda essa roupagem, de personalidade, enfim, que consiga fazer com que essa conexão aconteça. Ah, eu posso tirar para todos os lados, um dia ser de um jeito, um dia ser de outro? Não é bom, né? Acho que a intenção é que você, como marca, você, como dono da sua empresa, defina qual que é a forma que você acredita que tem mais a ver com você, né? Tem mais a ver com o estilo que você quer trazer, tem mais a ver com o público-alvo que você quer conquistar. Então, qual é o tipo, de personalidade que faria mais sentido para você conseguir ter mais sucesso dentro da sua perspectiva, da sua área? De novo, isso serve para absolutamente todos os setores, né? Não importa que tipo de negócio você tenha, você pode pensar na sua empresa como uma pessoa e a partir daí criar essa personalidade. Então, aqui nesse exercício, o que eu quero pensar com vocês tá bom, vamos pensar nesses estereótipos de pessoas conquistando. Como é que isso poderia se traduzir para a sua empresa? Quais são os riscos, né? Então, assim, quais são os pontos fortes e os pontos fracos de ter cada uma dessas personalidades? Então, quais são os cuidados que você deveria cuidar e também quais são aquelas coisas que você deveria fazer para reforçar esse seu posicionamento, reforçar essa personalidade de marca? Então, vamos lá. Eu tirei eh, essas personalidades de um site, né? Então, eu, a partir, né, dessa perspectiva de trazer esse vídeo, né, de quem é você na conquista do cliente, então é hora da gente jogar o charme. Eu fui pesquisar. Ah, vamos pensar quais são os tipos de pessoas e tipos de homens na conquista. Eu encontrei dentro desse site que chama El Hombre, são 6 tipos que eles colocam, tá? Então, eles colocam 6 tipos de conquistadores aí, de personagens ou de tipos, né, de pessoas conquistando. Então, o primeiro é o confiante, o segundo é o romântico, o terceiro é o artista, o quarto é o estrangeiro, o quinto é o bad boy e o sexto, o intelectual. Então, eles colocam esses 6, eu queria que, obviamente, aqui a gente extrapolasse isso para marca, né. Então, a minha intenção aqui não é que a gente pense em relacionamento de cada um enfim, né, no âmbito pessoal. Aqui a intenção é a gente pensar o que seria uma marca que está dentro desse estereótipo confiante, o que seria uma marca que está dentro desse estereótipo romântico, e assim por diante, né. Então vamos falar um pouquinho de cada um deles, para a gente, estabelecer um pouco e pensar aqui e potencialmente dar ideias para vocês de: "Ah, tá bom, eu não tenho nada disso na minha empresa, eu não tenho nenhuma, personalidade de marca". Esse pode ser um gatilho para você começar a pensar: "Ah, só existem os 6? Não, existem muitos outros, existem muitas nuances", mas esse é um ponto de partida. Talvez você pensar assim: "Ah, tá bom, dentro do que eu acredito que a minha marca é, dentro do que eu entendo que faça mais sentido, eu posso me colocar dentro dessa persona, né, dentro dessa personalidade". E a partir daí, a gente vai criar, e aí eu vou propor esse exercício, a gente vai aqui juntos pensando, quais são as ideias que podem ser geradas a partir de cada personalidade, né? Porque o grande ponto aqui, a chave, é pensar
qual é a sua personalidade, pensar, enfim, o que que a sua marca é, e aí, a partir daí, pensar que ações a sua marca teria, né? Então, assim, se ela é uma pessoa, o comportamento dela, que tipo de ação que ela faria, o que que ela falaria, ela entrega alguma coisa, não entrega, ela age de que jeito? Então, a partir daí, a gente começa a desmembrar as ações, a partir daí a gente começa a pensar estratégias, quais são as formas de apresentação, qual é a imagem da marca que eu vou passar. Então, esse paralelo ajuda muita gente a começar a baixar também, né? A baixar no sentido de como que eu vou entregar tudo isso, né? Então, como é que eu vou fazer no meu dia a dia e na minha realidade de conexão com os clientes e com quem eu estou querendo conquistar no final do dia, né? Então, escolha um se você não tem, pode pensar em outros e pensar nessas nuances, e quanto mais detalhado você conseguir definir a personalidade da sua marca, mais você vai conseguir entregar experiências diferentes, experiências detalhadas para o seu cliente, e aí com certeza suas chances de conquista são maiores, né? E chances de conquista e fidelização aqui no caso, porque a intenção é que a gente faça casamentos aí, né? Então, quando a gente está querendo uma conquista, normalmente a gente tem interesse e, se possível, quer que seja, que tenha longevidade. Então, vamos lá. Vamos falar do primeiro tipo, né? O primeiro personagem aqui da conquista, que é o confiante. Quando a gente fala de confiante, então, e aí pensando sempre naquele paralelo das marcas, né, que é o exercício que a gente está fazendo aqui, o ponto forte a ser reforçado, que é aquilo que a gente quer, né, transparecer, que é aquilo que a gente quer passar para as pessoas, é a parte do quanto você tem poder, né? Então você se sente uma pessoa com poder, normalmente aquele confiante, né? Não é uma pessoa que dúvidas sobre si, né, uma pessoa que normalmente detém algum tipo de poder, pela confiança que ele passa. Então, normalmente, né, você tem uma postura mais confiante, você mostra que você sabe, né, do que você está falando, que você sabe o que você está fazendo, não, você não titubeia, né? Você não fica em dúvida de alguma forma ali. Então, você não chega falando de forma que gere alguma dúvida, você chega normalmente falando de forma mais assertiva. Então, o que que seria uma marca dentro desse universo confiante? É uma marca que sabe que está fazendo algo muito bom, né? Então, quando a gente vê uma marca que tem esse perfil confiante se expressando, ela vai ser uma marca que vai ser assertiva na fala, que vai falar muito bem dos seus benefícios, que vai dar essa garantia e essa solidez, e de alguma forma vai fazer com que as pessoas falem assim, nossa, realmente é uma marca muito boa, ou é uma empresa muito boa. É, ela passa essa coisa de qualidade, de que é o melhor. Muito provavelmente você vê muitas marcas que são líderes dos seus segmentos, né? Ou se a sua empresa ali tem já muitos anos de mercado, ela também pode adotar essa personalidade mais confiante, porque você tem aval para fazer isso, né? Você não é confiante à toa. Você é confiante porque você já fez aquilo muitas vezes, você muita segurança naquilo que você fala, naquilo que você entrega, naquele serviço que você está fazendo. Então, de alguma forma, isso transparece. Então, muitas vezes a gente vê isso em serviços, né? Então, eu tenho um eh, personal trainer que tem muitas horas de treinamento, tem muitos resultados, então ele sempre traz o quanto aquilo é importante ser feito e o quanto aquilo já é validado por outras pessoas que ele implementou, que ele fez aquele tipo de processo, método, enfim. Então passa essa confiança. E isso, obviamente, pode ser em qualquer ramo, né? Então, essa personalidade que na conquista é confiante vai usar tanto esse poder quanto essa assertividade, essa experiência que tem para ser argumentação na hora de conquistar. Qual que é o ponto fraco que a gente tem que ter cuidado se a gente vai por essa personalidade? É a questão da arrogância, né? Então, normalmente, quando a gente é muito confiante, a gente acredita muito no nosso taco,
as chances da gente parecer que é arrogante é grande, né? Porque eu vou falar tão bem de mim que às vezes eu vou passar por cima do que a outra pessoa acha, né. Então aqui o grande cuidado é para a gente ter sempre um olhar de assertividade, porque é isso que vai fazer conquistar, é isso que interessa as pessoas, né, que a gente está querendo atender, mas ao mesmo tempo sem passar aquela barreira de: "Ah, eu sou o bom, então você pode confiar em mim porque eu sou o melhor de todos e ponto final". Tenha sempre o cuidado de não passar do ponto e se tornar uma marca arrogante nesse caso, né, se tornar uma marca que, meio que não importa a opinião dos outros, porque eu mantenho ali a minha confiança. Sim, sempre tem que importar a opinião dos outros, né, assim, quando a gente está falando de negócio, é importante a gente saber o que da gente, o que estão sentindo da gente, então, manter os pés no chão é importante aqui nesse caso, né, então esse é o ponto fraco possível quando você tem essa personalidade confiante, que tem que tomar cuidado para não extrapolar e não cair nesse lugar mais prejudicial, vai, de alguma forma para você como marca, né. Então, esse foi o primeiro perfil confiante, se fizer sentido para sua empresa, vale a pena botar todas as nuances, né. Então, assim, o que que tem essa confiança, o que que gera essa confiança em você, por que que você né, conquistou isso e esse sentimento, e aí você começar a trabalhar isso dentro das ações, dentro do teu portfólio, né, da forma como você vai se expressar, para você conquistar através da confiança. Vamos lá, o próximo, tadadã, o romântico, né, acho que esse é um grande clássico aí que a gente super acostumado a ver nos contos de fada, enfim, naquela, né, super estereótipo, né, gente, mas enfim. Eh os príncipes aí de alguma forma, no sentido mais clássico, e obviamente, assim, né, levando para esse lugar bem do imaginário mesmo, tá. Então, assim, um segundo tipo é o romântico, e aí o que que tem de fortaleza, né, quando a gente pensa no romântico, o que traz, o que que faz ele conquistar, né, algum grupo de pessoas, né, lembrando sempre que ou a gente é uma mescla de tudo, ou as pessoas elas, né, se conectam mais com um tipo ou outro, então por isso que é importante você definir qual que é o tipo de público que você atende, que você quer atender, para ver qual é né, a forma como é melhor você se expressar. Tem muita gente que gosta de ser bem tratada, que gosta de ser cuidada nos detalhes, de ter alguém por perto que está sempre olhando por você, e aqui o romântico é isso, né, quando sua marca exerce esse papel, é a sua marca, o tempo inteiro oferecendo cuidado, o tempo inteiro oferecendo um olhar muito mais, de ver os detalhes, de entender o que você está precisando e a partir daí fazer, as ofertas, né, de alguma forma. Então, dificilmente o romântico vai simplesmente chegar e falar assim: "Ah, vem cá e me compra. Estou aqui vendendo isso porque isso aqui é bom". Provavelmente o romântico vai falar assim: "Oi, tudo bem? Como é que você está se sentindo? Por que você está se sentindo assim? Vem aqui que eu vou te cuidar dessa forma, e para se cuidar melhor eu te dou isso aqui, te ofereço tal coisa". Então é uma pessoa que vai sempre, né, uma marca nesse caso, que vai sempre pensar, no bem-estar de uma forma geral e a partir daí, com ferramentas, fazer com que a pessoa se sinta bem e isso vai então o romântico, se você vai ter essa personalidade, tem que pensar em todos os detalhes, que forma que você vai trazer essa sensação de proteção, essa sensação de companheirismo, né, de estar ali do lado e fazendo um papel realmente de alguém que cuida do outro, né, e aí a partir daí você criar e estabelecer esse relacionamento. Tem muitas maneiras de fazer isso, né, eu estava falando, você pode estabelecer conversas de uma forma muito mais através do sentimento, através de promover bem-estar, dependente de qual é o seu negócio, né, você pode, fazer com que a pessoa se sinta muito mais, acolhida dentro do ambiente que for, seja num consultório médico, seja num restaurante, seja num salão de estética, numa lavanderia, enfim, você, né, pode, trazer essa roupagem mais romântica no sentido de cuidado, e não necessariamente é só visual, tá, porque obviamente você pode, sei lá, num café romântico, e aí tem flores, tem corações, tem, eh
uma temática mais romântica, mas aqui no caso é um relacionamento mais romântico, né? De quem está olhando o outro de uma forma mais cuidadosa. Então, assim, até lugares que são mais duros também podem ter esse olhar mais romântico no sentido de fazer a conquista, cuidado, de por onde que a conversa vai fluir, de que tipo de eh, até de presentes ali, né? Você vai oferecer para fazer essa conquista. Normalmente, você vai pensar em mais brindes, vai pensar em serviços adicionais, em coisas que você vai mimar mesmo o seu cliente e a partir daí ele vai ser conquistado. Qual que é o ponto fraco disso? É parecer muito carente, né? Parecer que você está querendo muito aquilo, porque quando a gente dá muita coisa, que a gente está ali o tempo inteiro disponível, que a gente responde rápido, que eu trato com carinho, que eu boto florzinha, boto coraçãozinho, né? Assim, dentro das mensagens e tudo, que normalmente esse perfil romântico teria, às vezes pode parecer um pouco carente demais, né? Então, aquela pessoa que está o tempo inteiro disponível, que está o tempo inteiro querendo se fazer presente, agradar e às vezes, né, fala assim, não, tipo, tá muito, é, não necessariamente eu preciso dar atenção naquela hora porque aquela pessoa ali tá muito conquistada já, né, de alguma forma. Então, tem que tomar cuidado para balancear bem essa questão do romantismo, da conquista e da conversa e da forma como o relacionamento vai ser estabelecido, para também não passar do ponto e virar um, um relacionamento ou uma comunicação que transpareça essa carência e que não necessariamente vai aproximar, mas pode começar a afastar, e vira um exagero, às vezes até uma perseguição, enfim, eu já tive uma experiência com uma marca que eu me sentia super perseguida, assim, porque eu dava um passo e já vinha, ai, você tá não sei o quê, você quer não sei o que lá, já imaginou fazer tal coisa? Sabe quando o tempo inteiro tá ali e me dando coisa e tudo que eu falo assim, nossa, eu não preciso nem dar muita atenção, porque vai estar o tempo inteiro ali. Então, na hora que eu precisar, eu vou lá. Você perde um pouco eh, até aquele mistério da conquista, né? Então fica aquela coisa meio exagerada. Então, se você tem esse perfil, se você entende que esse é o perfil que vai fazer você conquistar mais clientes, tenha cuidado com o exagero, tenha cuidado com essa carência não ser percebida de alguma forma. Então vamos lá. Falamos do romântico, falamos do confiante, agora vamos falar do artista. O artista, eu achei esse perfil super interessante, assim, na hora que eu estava pensando aqui nesse vídeo, no conteúdo, eu falei assim, nossa, o que seria um artista quando a gente fala de marca, né? Acho que todo mundo já teve algum tipo de paixão por alguém que tocava um instrumento, e uma paixão não necessariamente amorosa, mas assim, olhar com admiração, né, para quem está ali, toca um instrumento, pinta um quadro, faz alguma coisa mais artística mesmo, e é muito interessante porque que desperta na gente quando a gente vê alguém com esse perfil, porque tem essa coisa mais criativa, né, de alguém que está ali fazendo algo é, maior do que simplesmente estar falando e estar trocando alguma ideia, né? Tá criando alguma coisa, está de alguma forma fazendo um processo de expressão maior, né? Então está se expondo ali, inclusive, né? Ou tocando alguma coisa, ou cantando, ou quando a gente faz algum processo mais de arte, não deixa de ser uma exposição de quem a gente é, do que a gente gosta, enfim, a gente vê o mundo. Então, normalmente os pontos fortes, né, dos artistas, e aí quando a gente pensa nas marcas, eu pensei assim, as marcas são mais criativas, marcas que são mais detalhistas, que vão ter um repertório interessante que pode trazer cultura, né, que vai trazer esse conteúdo diferente porque tem esse interesse também além do que é o cotidiano. Então, esse ponto pode muito inspirar e de alguma forma fazer que as pessoas se sintam com esse crescimento de experiência mesmo, né? Então, quando você conhece alguém que toca um violão, muito provavelmente você vai conhecer uma música diferente que você queria, você vai conhecer um cantor, você vai ter referências, porque são pessoas que têm gostos que vão se aprofundar no conhecimento nesse sentido.
E quando a gente fala de uma marca artista, também é um pouco isso, né? A gente às vezes vê marcas que se conectam com música de uma forma mais próxima, e aí como que a marca, através da música, vai se expressar e vai trazer é, ações, serviços, produtos que estejam relacionados, porque se conectam dessa forma, ou vão se conectar com a natureza, e aí você pode, de alguma forma, trazer pinturas nas suas embalagens, né? Então, se expressar de uma forma mais criativa, mais detalhista, cuidado maior, pode estar presente na sua forma de conquistar. Eu acho que embalagem é uma forma de expressão muito legal para quem para quem tem essa personalidade artista, né? Então, como é que você consegue fazer a forma como você entrega o seu produto ser diferente, com cores, né? Com trabalhar essa parte mais arte visual, também de uma forma diferente, se você tem essa personalidade, como é que você consegue experiências novas, tipo de música. Uma vez eu fui num salão, ele é até de Roraima e tem aqui em São Paulo, eu sou de São Paulo, e ele tem uma filial aqui, e assim, tinha uma playlist tocando, e eu achei sensacional a playlist, porque era de música brasileira, porque é um salão que é de cachos, né? Então, tem uma temática toda brasileira, de brasilidades, da mulher brasileira com seus cachos e como cuidar deles e ressaltar, enfim, a beleza dos cachos, esse é o posicionamento. E por isso que eu fui conhecer, porque eu me interessei super pelo posicionamento, para entender um pouco mais sobre como funcionava tudo isso. E a playlist que tocava lá era super brasileira, mas assim, você vê que tinha um cuidado especial com a playlist, porque é, tinha uma sonoridade muito bonita, alegre, mas ao mesmo tempo sem ser invasiva. E é isso que o artista faz, né? Então ali era uma personalidade artista, porque e assim, você via nas paredes, você via na forma de pintar, na forma de usar um móvel antigo de um jeito que fazia sentido ali. Então, quando você tem essa personalidade artista, você pode, nesses detalhes, fazer com que a pessoa se sinta ali dentro de um ambiente que ela provavelmente não replicaria, mas que teria essa aspiração de alguma forma ter. Ela aprende quando ela está ali dentro do seu estabelecimento, ela aprende quando ela está escutando a música que você selecionou. Então, é muito interessante quem tem essa personalidade, quem quer trazer essa personalidade, como de alguma forma esses detalhes vão fazer com que a experiência seja muito melhor. Então, ou pelo menos diferente, né? Vai trazer essa novidade. Qual que é o ponto fraco possível quando a gente pensa no artista? É que normalmente ele vai ter também os seus gostos muito definidos, né? Então, por exemplo, nesse caso mesmo que eu estava falando da playlist, eventualmente eu fui uma vez para conhecer, enfim, né, para entender o posicionamento e saber como que era, eu gostei. Mas se eu frequento sempre, talvez fique cansativo escutar sempre o mesmo tipo de música, né? Então, esse gosto específico do artista, às vezes pode ficar muito excêntrico e, de alguma forma, pode também gerar essa desconexão, né? Então, acho que o grande ponto é como é que você também não se apega a uma coisa muito específica, porque esse é o seu gosto e é isso que você gosta, né? Como é que você faz com que esse seu lado criativo e esse viés, né, por algum lado que seja o seu lado artístico, também consiga ser extrapolado de alguma forma e ampliado, mantendo uma consistência, mas sem ficar também uma coisa tão específica ou tão direta ou batendo sempre na mesma tecla, né? Ah, eu gosto de rock, aqui só toca rock, aqui vai ser, né? Não sei, eu tô falando de música, mas poderia ser de artes, poderia ser de qualquer frente artística que você goste, que você queira adotar para sua marca, né? Então, aqui o interessante é extrapola sua criatividade, coloca esse repertório, coloca essa grande personalidade artística na sua marca, no seu estabelecimento, nos seus pontos de contato com o cliente. Toma cuidado para não se tornar muito excêntrico e virar aquele artista que ninguém consegue
se conectar, né? Porque já ficou tão excêntrico, tá tão ali vivendo no mundo dele que já não consegue mais se conectar com as pessoas normais que não são tão artistas, né? Que só gostam de interagir com um. Então, esse foi o terceiro tipo. Agora vamos falar um pouco do quarto, o estrangeiro. É interessante pensar no estrangeiro, porque quando eu vi, né, esse tipo, eu não pensaria nele, né? Acho que assim, se eu pensasse nos estereótipos, né, de pessoas conquistadoras ou tipos de conquistador, eu não pensaria no estrangeiro, assim, não viria, né? Talvez na minha pensaria. Mas eu achei interessante que quando eu vi estrangeiro, eu, na hora pensei em como uma visão internacionalizada, de alguma forma, importada, pode fazer com que a gente tenha uma direção na conquista, né? Pensando na nossa marca, pensando na nossa empresa. Muitas vezes a gente vê marcas que começam assim, que são importadas, e aí depois de um tempo elas começam a ser produzidas aqui, mas elas já estabeleceram uma visão melhor, porque elas eram importadas, porque elas eram estrangeiras. Tem duas que me vêm na cabeça, que é do mercado de alimentação, são duas multinacionais que cuidam, enfim, até por isso que eu acho que veio na minha cabeça. Mas uma delas é Heinz, o ketchup Heinz. Não sei se todo mundo conhece, mas enfim, é um ketchup que cresceu bastante nos últimos tempos aqui no Brasil e, inclusive, fizeram uma fábrica local, mas era importado até alguns anos atrás, né? Então você pagava muito caro se você queria, ou você ia em algumas hamburguerias aqui em São Paulo, principalmente acho que em grandes centros, era mais comum de ver, porque assim era importado, era caro. Então, quando você ia numa hamburgueria e tinha esse ketchup, era sinal de status, de que era boa, né? E foi uma marca que cresceu dentro desse universo estrangeiro, né? Então, ela era importada. Ela foi criando essa imagem a partir disso, e aí depois de começar a construir, se consolidar no mercado, ela foi lá e fez uma fábrica local, enfim, justificou o investimento, né? Estamos falando aqui de coisas milionárias, mas justificou o investimento e a partir daí ela conseguiu crescer dentro do mercado local e tornou mais massiva, baixou o preço e tudo mais. Então, esse é um exemplo. Um outro exemplo também que a gente vê no mercado é a batata Pringles. Também, antes você só encontrava em coisas, tipo, muito, em lojas muito gourmet, premium, empórios, free shop, né? Era uma coisa muito exclusiva para quem tinha acesso e poder aquisitivo. E aí também com o tempo começou a ter um processo de distribuição maior e tudo até chegar hoje que você encontra em vários lugares a batata Pringles, que é aquela da lata, né? Não sei se todo mundo conhece, mas final das contas também é uma marca que começou estrangeira, que traz essa imagem de que é estrangeira, que é importada, e a partir daí cria esse status para conquistar. Mas eu não sou estrangeira, não sou importado. Mas você pode ter elementos, você pode ter produtos importados, eventualmente, você pode ter matéria-prima importada, você pode ter referências de coisas que vieram da Europa, dos Estados Unidos, enfim, trazer histórias que tenham a ver com o ser estrangeiro, e isso ajuda muito a trazer essa coisa de status, porque o importado traz isso para a gente, principalmente a gente, país em desenvolvimento, as pessoas enxergam muito, né, desses países primeiro mundo, é, referências de coisas que teoricamente são melhores, né, e muitas vezes são mesmo, mas vem a imagem, né? Aqui a gente está falando de conquista, é a imagem que a gente passa, então trazer elementos estrangeiros, ser uma personalidade estrangeira ajuda você a ter status, ajuda você a passar essa imagem de qualidade, de que sabe, e também uma coisa peculiar, porque quando é estrangeiro gera uma curiosidade, né? Quando você fala que vai ter um ingrediente que é específico de algum lugar, quando você vai ter um serviço que veio de inspiração de uma comunidade tradicional de sei lá onde, né? Então, sei lá, vou fazer uma massagem que veio do Nepal, vou dar uma aula de yoga de tal lugar. Então, assim,
você consegue, através dessa questão de referência de fora, trazer esse status e essa personalidade, de conquista como se fosse um estrangeiro, né? Então, usar esses elementos, e aí, obviamente, a forma como você fala, o visual, né? Tudo tem que estar relacionado. Não adianta você se colocar como um estrangeiro e, né, você ter essa personalidade, você apostar nisso para conquistar os seus clientes e você colocar um monte de brasilidades ali, você falar de como ser local é bom, né? Tem que ser coerente, porque aqui o que vai atrair é a questão realmente de ser alguém de fora e trazer um pouco essa curiosidade, né? Qual que é o ponto fraco disso, ou onde pode cair em algum lugar que pode ser mais prejudicial para a conquista? É ser distante, né? Então, normalmente, quando a gente fala de um estrangeiro, quando a gente coloca é, uma personalidade mais de quem vem de fora, isso pode, de alguma forma, culturalmente distanciar, porque não necessariamente as pessoas vão entender toda a linguagem, né? Então, vamos pensar que você trouxe uma referência oriental. Pode ser que você tenha elementos ali que as pessoas não consigam se conectar, porque está distante da realidade, está distante da linguagem, enfim. Então, esse é um risco que tem que cuidar, e ao mesmo tempo tem algumas coisas culturais, né? Assim, o estrangeiro acaba, de alguma forma, até pelo status, fazendo com que algumas pessoas possam, isso não é para mim. Né? Então, esse é o tipo de. Tem que trazer todo o status, mas ao mesmo tempo tentar ser próximo também, né? Tentar fazer com que as pessoas não se sintam tão distantes ou com essa sensação de que não é para mim. Então, acho que esse é o. E muitas vezes porque isso também, o estrangeiro vem com preço mais caro, né? Então, vamos pensar no importado. Normalmente, quando a gente fala de alguma coisa importada, normalmente tem um preço mais alto, e aí também esse é um elemento que causa essa distância. Então, a gente tem que, pelos elementos de conquista, pela forma de se comunicar, pelo charme que vai se colocar dentro da referência, né, estrangeira, fazer com que essa percepção de valor também seja alta, a ponto de que esse preço não seja distante, né? No caso de ser a relação de valor dentro da sua personalidade, dentro da sua entrega como estrangeiro. Mas eu acho que é um tipo interessante de pensar e de tentar entender se dentro do seu contexto, dentro do seu negócio, pode ser explorado de alguma forma e você ter o posicionamento do seu negócio focada dentro desse tipo, estrangeiro com seu status e suas peculiaridades. Vamos lá, o quinto, acho que é o quinto esse, né? O Bad Boy. Acho que esse é um meio clássico, assim, de alguma forma. Mas acho que quando a gente pensa na pessoa que é difícil de ser conquistada, né? Eu acho que é, quando eu penso no Bad Boy, eu penso um pouco até no perfil que estava nesse site que eu foi de referência. Eles colocam, é o aventureiro, é aquele que sai da rotina, é aquele que não necessariamente é fácil de ser conquistado, inclusive, né? O que é um jogo bem interessante se a gente pensa no relacionamento com o cliente, porque essa sensação que você pode dar de, eu quero te vender, mas assim, se você não quiser me comprar, não tem problema, vai ter gente que vai querer comprar. Então, assim, é um approach diferente, né? Se a gente pensar em um que está ali cuidando e tentando fazer de tudo, esse aqui tá assim, não, pô, não tem problema, né? Tem quem queira. Ou, ao mesmo tempo, né, assim, eu sou um espírito livre, então, uma hora eu tô vendendo para você, depois eu tô vendendo no outro lugar e tá tudo bem, o tempo inteiro eu tô ali conquistando novas pessoas e não necessariamente mantendo a mesma pessoa fiel. Isso é uma estratégia de negócio, né? Às vezes a gente quer, eu quero sempre ter cliente novo. Eu estou em um lugar, por exemplo, que eu não tenho cliente frequente, né? O que não é assim, a maioria das pessoas que passam pelo meu lugar estão passando ali por uma vez. Então, não necessariamente eu vou ter essa frequência fiel da mesma pessoa. Então, tem tipos de negócio que acontece isso.
Então, a sua intenção é fazer uma conquista, né, fazer com que a pessoa tenha aquela transação daquele momento, e aí para isso você vai usar dos seus artifícios de bad boy, né, de pessoa que é mais aventureira, uma pessoa que, te permite sair da rotina, então você não é aquele mesmo de sempre, você é aquele diferente que de vez em quando vai fazer parte da vida de alguém, que vai ser escolhido. Então, acho super interessante também essa perspectiva, como você, como empresa e marca, também pode adotar essa personalidade mais, eh, de ser aquele que não é de todo dia, né, de ser aquele que, não é o comum, não é o normal e não necessariamente é aquele que vai estar ali o tempo inteiro. Tá tudo bem. Quando a gente tem essa clareza, a gente também estabelece as ações para fazer você ter, obviamente, seu faturamento, mas é uma estratégia diferente, né. E aí aqui quando a gente pensa em aventureiro, em sair da rotina, como é que a gente faz isso dentro dos nossos produtos e serviços, né. Então não adianta também eu falar que eu sou aventureiro, que eu vou te ajudar a sair da rotina, se eu entrego o mesmo feijão com arroz que o meu competidor. Então aqui a gente também tem que pensar em como a gente entrega as mensagens, como a gente entrega os serviços, os produtos, de uma forma que claramente eu mostre que eu tenho, esses elementos, diferentes e que, né, não necessariamente vai ser diário, mas vem cá experimentar uma coisa nova, né. Então tem que trazer o elemento novo também, tem que trazer o elemento que dá essa pitada, essa pimentinha ali no meio do processo da transação e da relação com o cliente, que dá a instigada para ele querer, de alguma forma cair na sua lábia de bad boy e experimentar e criar essa relação com você, mesmo que seja pontual, mesmo que seja ali do momento. O ponto fraco é que aqui pode cansar, né, de alguma forma, porque e tanto você quanto a pessoa, porque às vezes ela não quer a novidade, ela não quer ali, de alguma forma, experimentar sempre coisa nova e tudo. Então, por isso que é importante você pensar dentro da sua dinâmica de negócio, se você quer muita frequência, né, dos seus clientes, talvez esse não seja a melhor personalidade para você adotar, porque de fato, assim, eu toda vez eu vou ter que experimentar uma coisa diferente, toda vez eu tô aqui, eu não consigo comer o mesmo prato no restaurante, porque toda vez tem uma aventura diferente, toda vez tem não necessariamente é para todos os perfis, né. Então, aqui é interessante, pensar nessa estratégia, nessa dinâmica de negócio que você quer ter, e aí a partir daí, também estabelecer dentro dessa personalidade, porque realmente pode cansar, né. Muita gente gosta da rotina também. Então, no final das contas, tem que encontrar esse equilíbrio e principalmente tem que encontrar a forma mais, fiel de você entregar a personalidade que você definiu, tá. Então você viu a oportunidade de ser bad boy, seja e saiba que isso vai te trazer, de certa forma, essa não, eh, fidelidade óbvia, né, porque pode cair no nesse lugar de eh, então esse foi o perfil bad boy. E aí o último perfil, né, pensando nos 6 perfis aí que a gente selecionou, o último perfil é o intelectual e basicamente aquela pessoa ou aquela marca, né, então assim, lembrando que a gente está fazendo essas referências nessa essa dinâmica de como que você como conquistador poderia, né, ter como sua marca poderia ser se a gente pensasse nela conquistando e trazer isso para uma personalidade. Quando a gente pensa na personalidade ou no tipo intelectual, e traduz isso para a marca, basicamente é aquela marca que vai ter muito conhecimento, né, aquela empresa que vai, se embasar nos fatos, nos dados, na ciência, no conhecimento, vai trazer benefícios funcionais ali que a gente chama muito forte, então ela vai te dar exemplos, vai te dar, uma parte muito concreta de por que que aquilo é importante, por que que aquilo faz sentido, de trazer profundidade dentro de eu conheço isso, olha só essa técnica que eu faço assim, assado, e eu desenvolvi dessa forma, e eu tenho essa tecnologia, e eu tenho esse processo.
Então, normalmente, quando você, como empresa, tem essa personalidade do intelectual na conquista, você vai usar desses artifícios e desses argumentos todos que você tem para fazer o encantamento, né. Então, provavelmente você vai conquistar os clientes que queiram dividam essa paixão pelo conhecimento daquilo como você, que vão querer ver seus conteúdos e saber um pouco mais, e vão se interessar pela parte, mais diferente, inovadora, que eventualmente você mesmo criou para fazer aquilo. Então, quando você adota esse perfil intelectual para fazer a conquista dos seus clientes, vale pensar, em todos esses detalhes, né, em detalhes de como você vai explicar o que você fez, de como você vai elaborar toda a sua história, de que de fato não é que você está ali assim: "Olha, eu gosto disso", ou "Eu vou te trazer uma coisa mais aventureira e sair da rotina". Não, aqui eu estou te dando argumentação clara e a partir daí, por isso que você se sente, atraído, né, por esse tipo de conquistador. Né, então você como marca intelectual, vale pensar muito e na forma que você vai se expressar, na tua linguagem, no visual, e ao mesmo tempo os conteúdos, enfim, tudo que vai estar relacionado para de fato você passar essa imagem, que você quer, né. Então a partir daí você vai contar e vai gerar muitas argumentações com certeza para ótimos negócios e para de fato, fidelizar as pessoas que vão se sentir atraídas por esse tipo de perfil. O ponto fraco, e que tem que tomar cuidado aqui, é que às vezes pode ficar chato, né. Então, obviamente que a argumentação ela é boa, mas às vezes você pega alguém que gosta tanto de alguma coisa que vai ficar falando daquilo, e vai continuar falando daquilo, e vai, assim, de alguma forma ficar tão, profundo o conhecimento, ou tão, detalhado de alguma forma, porque conhece muito, pode cansar um pouco, pode ficar chato, né. Então aí tem que tomar cuidado para ter essa sensibilidade de entender até onde você vai passar de informação, até que ponto você vai promover a conversa ou em que momento você vai parar um pouquinho de falar, e argumentar para tentar sentir um pouco, né. Então, acho que isso vale a pena para, tentar não ficar chato, né, não cair nesse possível ponto fraco da chatice de: "Ai meu Deus, ela é muito certinha, ela sabe tudo, e eu não aguento mais ouvir ela falando de tal coisa", por exemplo, tá. Então, se você, adota essa personalidade, intelectual para sua marca na hora da conquista, só toma cuidado para não uma marca chata, porque é assim mesmo. Então essas foram as 6 personalidades que eu, enfim, selecionei aqui para a gente fazer esse paralelo. É um pouco como eu falei para vocês, né, assim, no começo do vídeo. Não tem só essas 6, você pode criar aquela que para você faça mais sentido, ela pode ser um reflexo daquilo que você é ou não, o importante é você ter estabelecido isso, né, fazer esse exercício de colocar a sua marca como uma pessoa, né, com personalidade, com esse começo, meio e fim aí humano, né, forma humanizar a sua marca, a sua empresa, porque isso conforme a gente foi falando, deu para perceber, você tem várias formas de abrir portfólio, de, trazer serviços, de se comunicar, usando como base essa personalidade que você desenhou. Então, isso faz com que a sua marca vai ser conhecida por alguma forma, e ela vai atrair o público-alvo que você também deseja, ao adotar essa personalidade, né. Então, normalmente, se você adota uma delas, o tipo de público provavelmente é aquele público que vai se sentir atraído pela personalidade que está ali. Então, também é muito importante entender quem é que você quer conquistar para adotar uma personalidade específica. E quando a gente fala, né, no tipo de personalidade, tem uma melhor personalidade para a gente adotar? Será que, eh, alguma é melhor que a outra? Ou qual que é a forma que eu deveria escolher? Eu acho que tem um caminho que eu entendo que é o mais interessante, pelo menos, né, das minhas experiências e das conversas que eu tenho com empreendedores e de como a gente estabelece isso, e até das próprias marcas que eu já
que eu já criei, já ajudei a desenvolver, a melhor forma é a gente se olhar no espelho, né? E não se olhar no espelho literalmente como pessoa, mas a gente refletir aquilo que é muito verdadeiro para gente, tá? Então, assim, não adianta se eu sou super certinha, tá? Como pessoa. Então, eu sou ali, a minha personalidade é muito correta, ou eu sou muito estudiosa, e eu iria mais pro lado intelectual, por exemplo, não é o caso, mas enfim. Vamos pensar que é assim que eu sou. Se eu sou assim, e eu que estou criando a minha marca, e eu que estou, né, refletindo aquilo de alguma forma, vai ser muito difícil que eu consiga extrapolar para um aventureiro. Ou se eu sou uma aventureira, se eu sou uma artista, vai ser muito difícil que eu consiga ter, criar e pensar 100% numa personalidade, não sei, confiante. Nunca é, assim, as pessoas nunca são um preto no branco, assim, 100% aquilo, mas faz um processo que para você faça o mais sentido possível, né? Então reflita na sua marca aquilo que para você é o mais verdadeiro. Não necessariamente aquilo que você é especificamente, mas o que é mais verdadeiro para o que você quer passar, porque assim a gente consegue fazer esse exercício de transpor, né? De transpor o que é um personagem para a sua marca e aí, por consequência, para as ações, para a forma dela falar. Porque no final das contas, isso tem que permear tudo, né? Não adianta eu ter uma personalidade intelectual, a conquista, e eu vou lá e fico falando de uma forma super coloquial e às vezes escrevo errado, né, dentro dos meus posts, dentro da minha dinâmica, falo com uma linguagem muito informal, né? Assim, não necessariamente vai casar. Então, tem que manter uma coerência grande na hora de definição disso. Então, espelha, reflita a sua verdade daquilo que você quer realmente que a sua marca tenha, né? E não faça um tipo porque agora é bonito ser assim, ou agora eu me interessei em ser dessa forma. Seja muito verdadeiro, essa é a melhor forma, ou essa é a melhor decisão que você pode fazer na hora de definir qual que é essa personalidade da sua marca, e na hora de você pensar como você vai conquistar os seus clientes, qual é essa personalidade que você vai trazer para essa argumentação, para essa conquista. E aqui eu acho interessante, porque assim, acontece na vida e acontece nas empresas também. Quando a gente está fazendo a conquista, né, da pessoa amada, da pessoa que a gente quer ter um relacionamento, ou até né, na própria empresa que a gente está fazendo, na marca, tem três pontos que são super importantes, né? Então, tenha muita autoconfiança. Por isso que é importante você refletir aquilo que você sente e a verdade que você está propondo para sua marca, porque é importante que você transpareça a autoconfiança, seja ela em qual perfil você tiver, né? Então, quando você transparece que você confia em você, que você confia nas suas atitudes, naturalmente isso também ajuda a conquistar. Naturalmente a pessoa se aproxima, porque ela não vai desconfiar que aquilo é um personagem, ela não vai desconfiar que aquilo é uma mentira que está fazendo só para conquistar, né? Então, ter essa demonstração de autoconfiança em quem você é, no que você acredita, na sua verdade, ela é importante. A marca também então acredite que as pessoas sentem quando a marca está transparecendo alguma coisa que é mais fake, alguma coisa que não condiz com a realidade. Quando ela está fazendo um tipo que ela não é, né? Então, isso transparece nas marcas também. O consumidor sente cheiro desse tipo de coisa. Então, é muito importante ser autoconfiante e transparecer isso. O segundo ponto é a ansiedade. Então, também é uma coisa que pode atrapalhar muito o processo de conquista, todas elas, né? Quando a gente é muito ansioso, a gente quer conquistar de uma vez, a gente quer que as coisas aconteçam rápido, a gente acaba metendo o pé pelas mãos de alguma forma. Então, também cuidado com a ansiedade. E um terceiro ponto é o medo, né? Quando a gente também transparece que a gente está com muito medo, aí a gente também passa uma falta de confiança, também dá uma sensação estranha para quem a gente está querendo conquistar.
né. Então, cuidado com as expressões ou as formas como, você vai se colocar, porque se passar medo, a gente também pode fazer com que esse processo de conquista seja prejudicado. Eh, eu não sei se vocês já tiveram alguma experiência, assim, mas eu estava falando, eu estava lembrando. Às vezes a gente entra em alguma loja e de alguma forma dá a sensação de que a pessoa tem, né, o vendedor ou quem está fazendo ali o relacionamento, tem medo de se aproximar, tem medo de falar, de trazer alguma opção, titubeia um pouco, e isso às vezes pode prejudicar muito essa relação e essa criação de vínculo que a gente está tentando fazer com conquista. Eu já fui uma vez eh, a uma de estética, assim, né, num espaço de estética. E a forma como a pessoa falava, ela não era assertiva, ela demonstrava, dava uma sensação de que ela tinha feito poucas vezes aquilo, sabe. E era uma coisa dessa, se transparece o teu medo ali, né. Então, por mais que tenha pouca experiência ou ainda esteja em processo de se estabelecer como uma empresa forte, como uma marca forte tudo, é importante que o medo seja controlado, né, que não transpareça, porque isso provavelmente vai atrapalhar a conquista. Então tem que ter cuidado com essas três pontos que eles podem atrapalhar. E o outro ponto que eu acho que é muito importante dentro do processo, é praticar a arte do bom senso, né. Então quando a gente está falando de conquista, tem muito bom senso envolvido e isso é difícil, porque não é objetivo, né, bom senso é uma coisa bem subjetiva e os limites, eles não são tão rígidos entre o que eu sinto e o que eu me sinto invadida ou eu me sinto, conquistada, enfim, variam muito de pessoa para pessoa, de cultura, de repertório, de absolutamente tudo. Então, praticar essa arte do bom senso, ela é super importante, assim, dentro do processo da conquista. E tem uma coisa que eu separei aqui, que eu também achei muito interessante, né, dessa psicologia da conquista, que é assim, essa coisa do o interesse, né, você mostrar que você tem um interesse, que você quer que aquilo aconteça, atrai. Mas se você está pressionando demais, pode assustar, né. Então tem que entender e encontrar qual que é esse espaço entre eu estou demonstrando interesse, eu quero vender para você, mas sem te pressionar muito, porque isso pode afastar, né. Tá esse meio termo dentro da sua realidade de negócio, dentro do seu tipo de social, da relação que você faz de venda, é importante. A outra coisa dentro da conquista é tomar a iniciativa atrai, mas invadir não. Então eu tenho que tomar a iniciativa, eu tenho que estar ali disponível e de alguma forma me mostrar, eh, disposto a conquistar, mas eu não posso ir tão a fundo que eu acabe invadindo o espaço da outra pessoa, né. Acho que a gente brinca muito dessa coisa em loja, normalmente, né, você tá ali: "Ah, tô dando uma olhadinha", tem que se mostrar disponível, você tem que mostrar que você queira conquistar, mas se você ficar ali o tempo inteiro: "Ah, você já viu isso, mas já tá aqui acaba de alguma forma sufocando a pessoa, está invadindo espaço que ela está tentando ali de alguma forma, às vezes até construir um pouco esse pensamento do que ela quer, enfim, e aí isso acaba afastando, né, não atraindo. E o outro tem a questão da personalidade, né, a personalidade forte, ela cativa, ela é uma coisa que é interessante, que as pessoas gostam, né, elas gostam de que se posiciona, gostam de gente, né, que, de alguma forma eh eh, tem sentimento, né, então é gente que consegue definir uma personalidade, que tem, eh, de alguma forma se coloca, né. Eh, mas se é muito prepotente, também afasta, né, então a personalidade forte ela pode ser boa, mas se você perde a mão ali, você fica meio prepotente, então também tem que ter cuidado. Então, essa é a arte do bom senso, né, olha como a mesma coisa, se é muito, ela também pode prejudicar na conquista, independente de qual é o perfil que você vai ter,
né? Então tem que praticar do bom senso dentro do espaço de conquista, dentro da forma como você vai atuar junto aí ao seu público-alvo, aos seus clientes, para de fato favorecer cada vez mais que essa conquista seja constante, que essa conquista seja fluida, que você ganhe experiência dentro desse processo através da personalidade que você definir e escolher. Porque assim vai ser uma dinâmica muito mais natural dentro do seu negócio. E aí a consequência disso é que as vendas vão acontecer, que você vai conseguir vender provavelmente mais serviços, mais produtos, né? Porque na hora que a gente faz o processo da conquista, a gente também faz com que a pessoa esteja mais aberta a se relacionar com a gente de corpo e alma, né? Então, de alguma forma, vai fazer mais parte do nosso negócio, vai trazer muitos benefícios, claramente, quando a gente consegue a relação, conquistar de fato quem a gente está querendo. E por fim, eu queria trazer para vocês esse quadrinho, eu achei ele super interessante, aliás, o Tom Fishburne, do marketingnice.com, é muito legal, assim, quem gostar dessas coisas de marketing, tudo. Ele é uma referência muito boa, adoro ver os quadrinhos deles. Ele tá em inglês, ele normalmente faz em inglês, mas tem muito da realidade de negócios e marketing, principalmente, por isso que eu gosto. Mas, enfim, você consegue traduzir em tradutores, caso não consiga entender. Nesse caso aqui, é super interessante porque a gente fala muito da arte da conquista, mas consumidor, no final das contas, é isso, né? Imagina que você está ali casando com a marca, né? É isso que ele está querendo expressar aqui. E aí a pessoa, o consumidor, o cliente está falando, eu prometo ser leal, deixar de lado todas as outras marcas, ao menos que ele não esteja não tem estoque do seu produto, o teu competidor esteja dentro da promoção, ou se você não está atendendo as minhas necessidades naquele momento. Então, no final do dia, também a gente não pode criar essa ilusão de que o cliente vai casar com a gente e vai ficar com a gente independente de qualquer coisa que acontecer. Eu acho que o processo da conquista, ele é um processo também constante, né? Então, acho que a parte legal da gente pensar é isso, né? A gente não pode conquistar uma vez e falar assim, já check, essa pessoa vai fazer parte do meu relacionamento e vai estar aqui consumindo a minha marca e frequentando a minha empresa, porque eu já conquistei. Quase que não existe esse já conquistei, né? Você está conquistando o tempo inteiro, né? Você tem que o tempo todo se manter ativo e fazer o processo de estar disponível, de, é, de encantar o seu cliente, encantar seus clientes potenciais, o seu público, enfim, para que ele continue te escolhendo o tempo inteiro, seja qual perfil você tiver, né? No final das contas, o processo de conquista, independente do perfil de conquistador que você for, que você adotar para sua marca, é um processo constante, porque a gente não pode criar essa ilusão de que o consumidor vai casar com a gente e nunca mais você precisa fazer nada, né? Já está garantido. Não funciona assim. Então, a mensagem que fica é que a gente tem que fazer todo esse trabalho de conquista o tempo todo, né? Essa é a beleza do negócio e a nossa dinâmica, e onde deveria também estar muito dos nossos esforços como empresários, fazer com que essa conquista aconteça e ter ferramentas, ideias, e maneiras que a gente consiga conquistar frequentemente os mesmos, novos, enfim, para a gente trazer esse sucesso que a gente tanto espera para o nosso negócio. Aqui no canal sempre vai ter ideias para você fazer esse processo, né? Para a gente construir juntos estratégias, ideias e ter pensamentos de uma forma diferente. Então aproveita que você está aqui, já se inscreve no canal, já deixa o seu like aqui nesse vídeo e deixa o sininho ativado também, porque aí toda vez que tiver vídeo novo você vai receber notificação e vamos estar sempre junto aqui, mantendo essa conversa e, se tudo der certo, fazendo seu negócio saltar para um próximo nível. É isso. Obrigada, gente.